Lá. Bom, entrei com isso aqui, não foi à toa. O que eu trouxe aqui? Será que vocês podem me responder? Lixo. Então, isso aqui é o copinho que cada um usou ali no coffee break. Ganhou um nome. Isso aqui, uma garrafa de água. Isso aqui, uma lata de alumínio. E aqui a gente tem um panfleto e um saquinho de produto. Por que no momento que a gente tirou de dentro desse invólucro, essas coisas ganharam nome? Por que a partir do momento que a gente bota aqui dentro, isso ganha um nome chamado lixo? Se a gente pensar, o nome lixo, a palavra lixo, quer dizer alguma coisa que não tem valor naquele momento para você, então foi colocado em outro lugar. E algumas pessoas usam a palavra resíduo também, que seriam os restos da atividade humana. Mas por que a partir do momento que a gente coloca num saco, isso deixa de existir para a gente? Essas coisas continuam ali. Elas têm sua vida. Essa fase que passou pela gente foi uma fase da vida delas. Né? A questão do lixo começou, na verdade não começou, mas a questão do lixo é antiga, né, para o ser humano, do resíduo, das nossas coisas, das coisas que a gente não quer mais. Então, nas cidades europeias, antigamente, era um problema que as pessoas jogavam as coisas que não queriam mais para fora das janelas. Então, até as pessoas começarem a colocar em algum invólucro, em algum cesto, algum lugar destinado para isso levou tempo. E aí você tem a questão de Pasteur. Luiz Pasteur, com as suas descobertas, trouxe a noção de higiene, que acabou sensibilizando os cidadãos a realmente recolher e colocar no local. E o que a gente faz? Coloca num saco, destina para um poder público, que leva para fora da nossa vista. E aí, aquilo não existe mais. A gente acha que não é nosso problema mais. Que aquilo ali não está mais no nosso mundo. E essa questão, principalmente, então o lixo passa a ser domesticado, ele é vedado, isolado, se torna invisível, a gente não sente cheiro, não vê. Então, para a gente está resolvido. Né? Essa questão me incomodava muito, principalmente por eu ser designer. Minha formação, eu sou designer, e nós somos treinados, nós recebemos, né, conhecimento técnico para transformar os materiais em cultura material. Tá? Dar sentido para as coisas, para as pessoas usarem. E, às vezes, me incomodava como isso era rápido, como isso se transformava e ficava invisível muito rápido. Se você pensar numa troca de presentes de uma noite de Natal, o que sobra no dia seguinte dessa troca de presente? O que vocês veem? A quantidade de pacotes, embalagens, papéis de presente, que só serviram para aquele momento. Foi tudo muito rápido. Então, isso sempre me incomodou e eu me sentia diretamente responsável por essas questões. Então, o que eu fui fazer? Fui, no final das contas, parar lá no sul do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, e fui entrar para a antropologia. Tá? Fiz um mestrado em antropologia, então eu queria observar como o próprio ser humano resolvia essas questões. Será que tinha alguém que pensava diferente do que eu penso com relação ao resíduo? Será que tem gente que encara diferente essas coisas? E na região, foi implantado um grande conglomerado industrial, que deu uma alavancada econômica, social, e esse assunto era sempre muito discutido. E eu resolvi pesquisar esses resíduos, que é um resíduo de alto impacto, tem um grande volume. Então, eu fui, pela antropologia, deixar os objetos, essas coisas que essa indústria achava que não serviam mais para ela, me guiarem. Eu fui atrás delas. Deixei elas me guiarem para ver o que acontecia. Eu fui parar numa periferia de um município vizinho, um local que eles recebem uma parte desses resíduos, e ali eles processam de diversas formas, através de um negócio familiar e através de práticas que eles misturam, práticas urbanas e práticas rurais. Eu fiquei 8 meses, em média,
né, entre idas e vindas, convivendo com eles e observando. Para além do discurso, além do que eles falavam da boca para fora, o que eles realmente faziam com aquelas coisas. E observei que as coisas para eles têm um outro valor, um valor completamente diferente do nosso. As coisas que eram descartadas por outros e chegaram ali, ganhavam um valor social enorme. As coisas eram distribuídas, as coisas eram partilhadas, coisas que nós jogamos fora. E quem partilhava essas coisas acabava ganhando status na comunidade, porque a pessoa tinha essa bondade dessa partilha, né? E cada um fazia várias coisas. Desses resíduos, eu vi móveis saindo, eu vi questões para casa. Eles usavam muito, nessa periferia específica, a gente tinha essa mistura de rural e urbano. Então, nessa família, eles tinham um quintal. E nesse quintal, os resíduos, os próprios resíduos industriais eram aproveitados ali, eram utilizados. E nisso eu comecei a observar como é que eles próprios lidavam com seus resíduos domésticos. Bom, se eles elaboram os industriais, vamos ver o que eles fazem com os outros. E qual não foi minha surpresa, que eles também elaboram ali. Eles não veem aquilo como uma sobra, uma coisa que tem que se tornar invisível. Eles simplesmente encaram que aquilo existe e encaminham da forma que eles acham melhor. Eles acham seus próprios caminhos. Então, as práticas rurais ali, aproveitar resíduo orgânico na própria terra, com os animais e etc. Né? Os resíduos sólidos, as PETs, etc., eram aproveitadas ali e parte também era encaminhada, era separada e encaminhada. Aqui uma imagem que eu tirei lá, por incrível que pareça, eu não manipulei, estava lá, e assim, eu acho que foi um recado, mostrando que a nossa cultura material, as nossas coisas estão lá, elas estão lá presentes, mesmo que a gente ignore, elas estão lá, elas fazem parte de nós. Tá? Então, aqui, mostrando bem que eles no cantinho têm uma separação. Né? Então, eles mesmos já encaminham. No final, eu observei que as coisas que me chocavam, que para mim a cultura era resíduo que estava fora de lugar, para eles estavam no lugar apropriado. Eles estavam dando encaminhamento. Então, o problema que eu chego à conclusão é que não é uma questão de a gente achar que é um mau comportamento, a gente botou para fora da cidade, é uma questão de ponto de vista em relação às nossas coisas. As coisas que passam por nossas mãos, a gente viabilizou elas. Elas existem justamente porque passou por nossas mãos. E não adianta a gente também condenar o consumo. O consumo, na verdade, faz parte do estar no mundo do ser humano. Faz parte das nossas relações sociais. Não tem como a gente viver nesse mundo sem consumir. Então, não é essa a questão. A questão é a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas coisas, sobre o caminho que elas vão tomar. Independente da gente querer ou não, elas vão seguir o seu caminho. E o ideal é que a gente encaminhe de uma forma correta. Então, isso que eu tiro de conclusão dessa história toda. Assim como a gente cuida dos nossos bichinhos, ou né, a gente tem um ponto de vista mais cuidadoso com os nossos bichinhos, nossas plantas, ou etc., a gente deveria ter com as nossas coisas. Saber o que fazer com elas. Adquirir pensando, a casca do ovo que você comeu ontem é sua responsabilidade. A casca da banana também é sua responsabilidade. Assim como o saco plástico do pão que acabou, também é sua responsabilidade. Por que misturar, por exemplo, um com o outro? Por que não encaminhar corretamente? Né? Então, por exemplo, monitores e equipamentos eletrônicos, você pode doar para instituições que precisem, né? E que vão dar um rumo correto para aquilo. Então, acho que o segredo é esse, a gente não negar a existência das nossas coisas. Não negar que elas estão ali, que elas passaram pela nossa vida, que elas estão dentro da nossa casa. E elas têm que ter um lugar apropriado, um espaço apropriado na nossa vida, para a gente encaminhar elas corretamente. É isso. Obrigada. Foi.